Então, uma frase que eu li muitos anos atrás, que para mim fez muito sentido, é: errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. E essa ordem, eu acho que ela precisa ser entendida, porque os antigos definiam a avareza assim: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Ou seja, tem a ver com o coração. Sim. Né? Então, quando Deus fala de honra, o que é que significa honra? Eu desandei a falar, né? Não, fique à vontade. Vocês podem fazer pergunta a hora que quiser, porque o podcast é de vocês. Manda bala. Eu me empolgo com o assunto. O que é que significa honra? De acordo com o dicionário, o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Então, quando Deus diz: eu quero que vocês me honrem, porque assim, honrar a Deus pode acontecer de diversas formas, e isso pode ser expresso em várias áreas. Jesus cita o profeta Isaías, diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, estamos lá no momento de louvor, adoração, no culto, nós estamos honrando a Deus. Mas em nenhuma outra área Deus foi tão incisivo, direto, contundente, objetivo, como quando pediu honra na área material e financeira. Né? Então, assim, se honrar é fazer distinção, e Deus quer que a gente o distinga em relação às coisas materiais, de novo a pergunta é por quê? Aí eu volto na questão do ponto de equilíbrio, do fator regulador no coração. Porque, embora o dinheiro em si não seja errado, nós não podemos dizer que a temática não seja delicada. Sim. Então, por exemplo, Mateus 13, parábola do semeador. Jesus fala que uma das sementes, sabemos que a semente é a palavra, uma das sementes caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, e a gente tem que pensar nisso. O problema do espinho não é só o tamanho que ele está no momento da semeadura, é o que se torna depois. Mas os espinhos cresceram, sufocaram a semente, que é a palavra de Deus. Então eu pergunto: o que é que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida? O que são esses espinhos? Porque, obviamente, são um concorrente. Sim. Então, em Mateus 13, 7, Jesus apresenta a ideia dos espinhos cresceram. No 22, ele explica a alegoria e diz que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então, quer dizer, o fascínio que a riqueza pode exercer sobre alguém tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus. Como é que nós vamos dizer que o assunto não é delicado? Em Colossenses 3,5, Paulo classifica a avareza de idolatria. Então, o crente que é muito apegado ao que é material tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Em Mateus 6,24, Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas. Nenhuma outra coisa foi classificada de uma maneira tão nítida, cristalina na Bíblia, como um senhor concorrendo diretamente com o senhorio de Deus, como uma relação errada com o dinheiro. Então, assim, o dinheiro em si pode não ser errado. A gente não precisa adotar a doutrina estilo franciscano, que ninguém pode ter nada, mas evidentemente que ele também não pode possuir o nosso coração. Então Deus está dizendo: olha, eu quero que você me distinga, me coloque numa posição diferenciada. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero estar acima e o dinheiro precisa estar abaixo. Então, traduzindo, o dinheiro não pode ser senhor na vida de ninguém. Né? Eu ia falar do crente, mas na verdade Deus não quer que seja na vida de ninguém. Ele tem que ser servo. E Deus tem que ser senhor. Né? Então, eu acredito que esse gesto de honra é sempre reconhecer: Deus está acima, o dinheiro está abaixo. Quando eu era adolescente, lia a menção no Apocalipse de João falando da cidade santa, né, que as ruas serão de ouro. Rapaz, isso ativava o modo ostentação na minha cabeça. Eu me imaginava, não sei porquê, me imaginava pisando descalço no ouro para sentir o geladinho. Nunca pude ter nenhuma pepitinha, agora eu tô pisando no ouro. Rapaz, não, para mim era assim, só de imaginar já era o momento que eu me sentia vingado. Tipo, se fui pobre não me lembro, né? Eu imaginava assim, cara, rua de ouro, como fosse um modo de ostentação. E demorou muito tempo para eu entender a perspectiva. Então, a pergunta é: a glória do céu é o ouro? De jeito nenhum. A glória do céu é o próprio Deus, é a presença de Deus. Né? E eu comecei a enxergar com o tempo as coisas numa outra perspectiva. A ponto de, mesmo ainda novo, ficar imaginando um anjo perguntando para Deus: o que é que a gente faz com tanto ouro? E eu imaginava Deus respondendo assim: essa coisa que aqui não vale nada, faz piso. Ouro, né? Faz pavimento para o meu povo andar. Ou seja, aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui, lá só serve para ser pisado, desprezado. Então, eu acredito que isso fala do lugar que a riqueza tem que ter na vida de quem teme a Deus. Tem que estar debaixo do pé. Tem que ser servo, não pode ser senhor. Isso me faz pensar: por que, se você tem uma cultura de contribuição no gasofilácio, que era o cofre das ofertas, você vai ler Marcos 12, Jesus está sentado diante do gasofilácio olhando. Por que Atos dos Apóstolos registra pelo menos 3 vezes? Ou seja, não é um ato isolado. A Bíblia diz que o povo trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos.
imagino que em vez de botar no gasofilácio, vocês botavam aquilo no chão. Imagino os apóstolos metendo o pé em cima daquilo para dizer: aqui o dinheiro não é senhor, aqui o dinheiro é servo.